gente, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre timidez. Vem comigo! Muitas pessoas aqui no canal já vieram me pedir pra falar sobre isso e eu sei que muitos de vocês vão se identificar também, até porque eu tenho muitos amigos que também têm esse problema. Eu tô falando problema, mas primeiro, gente, ser tímido não é defeito, é uma dificuldade que pode ser consertada sim com um pouquinho de treino. Hoje eu vou falar pra vocês sobre timidez tanto assim pra gravar vídeos pro YouTube, que tem muitas pessoas que já me falaram que queriam fazer um canal no YouTube, mas não tem coragem, tem vergonha de mostrar pros outros. E também timidez de falar em público mesmo, ao vivo. Então eu vou começar contando pra vocês um pouquinho da minha história. Por incrível que pareça, eu já fui uma pessoa tímida. A minha timidez era uma timidez um pouquinho diferente. Eu não tinha problema nenhum em falar em público, nunca tive e até hoje não tenho. Óbvio que a gente sempre tem aquele nervosinho e tal, mas eu nunca fui assim tímida mesmo pra falar em público. Podia colocar 200 pessoas na minha frente que eu falava. Só que quando o assunto era falar com uma única pessoa que eu não conhecia, a coisa mudava totalmente. Gente, tinha uma época que eu tinha até vergonha de comprar as coisas, pra você ter ideia. Eu tinha vergonha de falar com a vendedora, de falar com o caixa, sabe? Eu tinha vergonha até disso. De pedir informação dentro de uma loja, enfim. Tinha muita vergonha de falar com uma pessoa ou duas, assim, que eu não conhecesse. Hoje em dia, eu não tenho mais vergonha de nada disso. Aliás, eu até me dou muito bem falando com pessoas que eu não conheço, mas como eu consegui vencer esse medo, que a gente pode até chamar assim, né? Vocês sabem que eu tenho salão, então quando eu abri o salão, o que eu fazia exatamente era falar com pessoas todos os dias, pessoas que eu não conhecia. Eu podia ser tímida? Não. E foi assim que eu consegui vencer meu medo, gente. Todos os dias eu lidava com pessoas que eu não conhecia e tal. Na primeira vez não foi assim tão fácil, não tirei de letra. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo isso mais e mais e mais, enfrentando esse medo todos os dias, eu consegui me tornar quem eu realmente sou na frente das pessoas que eu não conheço. Porque antes, gente, eu me retraía, porque assim, eu era uma pessoa com os meus amigos, pessoas próximas e tal, eu me mostrava de verdade. E com as pessoas que eu não conhecia, eu ficava um pouco retraída quando eu tinha que lidar cara a cara somente com essas pessoas. E com o passar do tempo, eu consegui mostrar quem eu realmente era, sem ficar tímida, consegui desenvolver muito bem uma conversa e hoje eu não tenho nenhum problema mais em fazer isso, eu converso, eu fico super bem. Enfim, não é como se fosse uma barreira, é uma coisa normal, sabe? A melhor maneira de vencer a timidez é e sempre vai ser enfrentar seu medo. Conforme você vai passando por situações que te deixam desconfortáveis assim continuamente, você vai aprendendo como lidar com elas, qual a melhor forma de você conseguir tirar essa barreira que tá te prendendo. Porém, eu sei que tem gente que já tentou muitas coisas, já tentou enfrentar e mesmo assim sempre fica nervoso. Então eu vou passar pra vocês algumas dicas assim que podem te ajudar. Primeiro, para de se cobrar excessivamente. Ela geralmente exige muito de si mesma. Ela nunca acha que ela tá fazendo legal, ela sempre pensa que ela vai chegar lá na frente e vai começar a gaguejar, vai começar a dar branco, vai acontecer tudo errado. E, gente, isso não pode acontecer porque isso vai te deixar ainda mais tímida. E esse serve tanto pra falar em público quanto pra lidar com pequenos grupos ou de pessoa pra pessoa, assim como eu, como alguém que você não conhece. Se você se cobra demais, você fica sempre achando que você tem que ser perfeita e ninguém é perfeito, gente. Então você vai passar por essa timidez eterna, porque você sempre vai achar que você não pode fazer nada errado, que você tem que ser perfeito, falar as coisas certas na hora certa. E isso vai te criar uma barreira com você mesmo. Você não vai conseguir desenvolver uma conversa ou desenvolver um discurso, enfim. Não se cobre tanto, ninguém é perfeito. E nesse ponto também já entra outro, que é não se subestimar e supervalorizar os outros. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente acha que aquela pessoa discursa muito bem, aquela pessoa é super espontânea, tem uma ótima personalidade com os outros, ela consegue ser carismática, extrovertida, e eu não sou assim. Quando a gente faz isso, a gente acaba criando uma barreira em volta da gente, assim, sabe? Como se o outro tá no pedestal e eu tô aqui embaixo, então eu vou me fechar, porque eu não quero que ninguém veja. E daí tem outro ponto também, que a gente achar que tá todo mundo tirando sarro do que a gente tá fazendo. Às vezes a pessoa dá uma risada ali e tal, e nem tem nada a ver com você, mas você acha que é pra você. Você acha que aquele comentário tem a ver com você. Você acha que tá todo mundo olhando, sei lá, o seu cabelo que não tá legal aquele dia. Ou, sei lá, se você usa óculos e não se sente confortável com isso, você acha que tá todo mundo te zoando por isso. Ou uma característica física, ou alguma característica na sua fala, enfim. A gente sempre vai achar que tem algum ponto que tá chamando a atenção, quando na verdade a única pessoa que tá prestando atenção nisso somos nós mesmos.
Então, gente, não vamos colocar a outra pessoa lá em cima e colocar a gente lá embaixo, tá bom? A maior parte das coisas vai depender da sua postura, de como você se porta em relação a alguma situação. Quando a pessoa se porta bem, ela tem imponência, ela tem uma personalidade forte, ela fala bem, a gente passa a achar que aquela pessoa tá no patamar super elevado. Às vezes a gente até acredita que a pessoa é inteligente, bonita, que tem muitos amigos, e nem é tudo isso às vezes, sabe? A gente cria essa imagem da pessoa pela maneira com a qual ela se porta. Então, gente, nada de ficar olhando pra baixo quando você tá falando com alguém ou falando em público. Não fica assim olhando pra baixo, não retrai os ombros, sabe? Se porta bem, tem uma boa postura, olha pra frente, você não tem do que ter vergonha, você não tem do que temer. Isso vai te ajudar bastante a treinar a sua relação com as outras pessoas, a sua oratória, e a não ficar tão tímido. As pessoas não vão perceber que você tá tão tímido, então com o passar do tempo você vai conseguindo deixar isso de lado. Outra coisa muito importante é lidar bem com elogios. Tem gente que, quando é elogiado, já cria uma barreira na frente e pensa que tudo que estão te falando é irônico ou estão te falando pra te zoar, que nada daquilo é verdade. E geralmente não tem nada a ver. A pessoa realmente está te fazendo um elogio porque você fez algo legal e você tem que aceitar bem esse elogio. Isso também entra naquele caso de se cobrar demais. Às vezes você gaguejou um pouquinho e tal, mas ninguém percebeu, só você. E a pessoa faz um elogio ao discurso, ao trabalho que você fez, enfim, e você já se retrai achando que a pessoa tá falando aquilo pra te zoar, sabe? E não é bem assim. Aceitem bem elogios são bons. Gente, ser otimista é um dos pontos principais. Não ache que sempre que você vai estar lá na frente ou que você vai estar falando lá com as pessoas vai te dar um branco total ou que você vai gaguejar o tempo inteiro, enfim. Seja otimista, tudo vai dar certo. Estuda sobre o assunto que você tem que falar, se o caso for falar em público. E acredite que vai dar tudo certo, treina bastante que não vai ter problema. Você pode até errar algumas vezes, tal, mas isso não é nenhum problema. Se você não der uma importância enorme pra isso, as outras pessoas também não vão dar, acredite em mim. Isso entra também em controlar a sua ansiedade, porque às vezes a gente erra por estar muito ansioso, às vezes ansioso porque quer que aquilo acabe logo, sabe? Quer fazer de uma vez e pronto. Então, gente, vamos tentar controlar um pouco a ansiedade. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje em dia eu já não sou tanto, eu consigo lidar bem com isso, mas é com o tempo mesmo que você vai aprender. Tenta se distrair, não fica pensando tanto nisso, não se cobre tanto. Assim você vai conseguir dar uma controlada na sua ansiedade. Às vezes até tomar um suquinho de maracujá pode ajudar. Um bom exercício para enfrentar esse medo é você frequentar lugares diferentes. Tenta ir num lugar onde você não conhece tanta gente assim, pra tentar conhecer pessoas novas. No começo vai com gente que você conhece, depois tenta, sei lá, ir sozinho pra ver como você vai lidar com essa situação. Às vezes você também começar a fazer um curso de teatro, curso de canto, alguma coisa assim, ou curso de dança e tal, pode te ajudar bastante a deixar de ser tímido. Até na minha faculdade, por exemplo, pra quem pergunta assim, direito, você não pode ser tímido, tanto por causa de trabalhos quanto por causa da profissão em si. Na faculdade eles ensinam teatro, não na grade normal, mas tem aulas extracurriculares de teatro. Então é uma coisa muito legal, se você se sente tímido, às vezes você fazendo isso, você vai conseguir se soltar mais, é uma coisa bem legal. Agora para falar em público especificamente, tanto com trabalhos, apresentação de trabalhos, né, quanto oratório, discurso, enfim. Um ponto bem legal é a gente começar treinando com públicos pequenos. Por exemplo, chama algumas pessoas aí na sua casa ou alguns amigos seus e vai treinando com eles, vai apresentando pra eles. Às vezes isso pode te ajudar quando você tiver um público maior pra lidar, se o seu problema realmente for falar em público. A segunda coisa, às vezes, é você ter ou um papel ou uma apresentação no PowerPoint na qual tenha os pontos que você tem que falar. Não coloca o texto inteiro, porque isso só vai te atrapalhar. Estuda bem o assunto e coloca os principais pontos que você tem que falar sobre. Assim você não vai esquecer, não vai te dar nenhum branco. Gente, evita mostrar que você tá nervoso. Quanto mais você percebe que as pessoas estão percebendo que você está nervoso, mais nervoso você vai ficar. Então, se você treme muito, até eu às vezes tremo, por mais que eu fale sem nenhum problema em público, às vezes eu tremo um pouquinho. Você tá tremendo as pernas, sei lá, vai andando de um lado pro outro. Se você treme muito com a mão e tá com o microfone, por exemplo, tenta gesticular bastante. Isso vai te deixando mais solto e vai controlando, assim as pessoas não vão perceber que você está tremendo tanto. Isso pode causar ainda mais nervosismo. Se você costuma suar muito também de nervoso, vai com roupa escura, porque assim as pessoas não vão notar seu suor e não vão ver, nossa, como ele tá nervoso e tal. Daí você vai ver que tá todo mundo percebendo que você tá nervoso e vai ficar ainda mais nervoso. Então cuidar desses pontos pequenos, mais importantes, pode te ajudar muito. Tenta escolher pontos fixos para você olhar. Se você conseguir olhar no rosto das pessoas, é melhor porque elas vão sentir mais empatia
e vão prestar mais atenção no que você está falando. Mas se você ainda não conseguir fazer isso, escolha pontos fixos para olhar. Você pode escolher, sei lá, 3 pessoas numa sala e você sempre vai olhar para essas 3 pessoas. Ou se você não quiser olhar para ninguém, escolhe 3 pontos fixos na parede e vai olhando para esses pontos. Você pode ficar olhando para um ponto só, mas aqui vai ficar uma coisa meio esquisita. Então tenta assim, finge que você está olhando para todo mundo, só que na verdade você está olhando para os seus pontos definidos. Isso vai te ajudar a ficar um pouco mais desinibido e não se importar tanto com o que as pessoas estão pensando. A última dica é, se você tá muito nervoso e tal, você pode até tentar descontrair com uma piada, mas você tem que ter certeza que a piada vai ser engraçada, porque se só você der risada, você vai ficar meio desconcertado se as outras pessoas não rirem, né, gente? Então, na dúvida, não faz. Mas se você achar que vai dar certo, pode te ajudar a dar uma descontraída também, a ficar mais solto. E a última dica e mais importante, como eu já tinha falado, enfrente seu medo. Gente, vocês só vão conseguir deixar de ser tímidos treinando, se colocando em situações desconfortáveis. No começo vai ser ruim, mas eu te garanto que no final você vai se tornar uma pessoa bem mais descontraída e vai conseguir mostrar melhor para os outros quem você é. Com relação à timidez no canal, para criar um canal, eu tenho uma dica assim geral. Você não tem que se importar com o que os outros estão pensando. Às vezes eu vejo gente que cria um canal e tem vergonha de contar para todo mundo à sua volta que tem um canal. Gente, as principais pessoas que vão te ajudar a fazer seu canal crescer são as pessoas próximas de você, seus amigos, sua família. Então não tente esconder, não tenha vergonha. No começo você vai ficar meio tímida pra falar, é normal, vocês podem até ver os meus vídeos antigos como eu era. Mas com o passar do tempo você vai aprendendo melhor. Eu tô falando aqui com a câmera, mas eu sei que tem gente me vendo. Só que às vezes isso me deixa melhor pra falar com vocês. Mas se isso te deixa tímida, não pensa nisso, pensa que você tá sozinha no seu quarto e ninguém tá vendo, não tem problema nenhum. Então o principal ponto é realmente parar de ligar pro que os outros pensam. Então é isso, gente. Se vocês têm mais alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal.